Boa noite, 1818. Estamos começando mais uma live do 1818. E é muito importante porque eu tenho recebido perguntas, solicitação de esclarecimentos sobre o que é um coletivo, como é que funciona um coletivo, que projetos que um coletivo pode defender, se é difícil a atuação política através de um coletivo, se tem experiências que já deram certo, ou seja, tem surgido várias perguntas sobre como é que funciona um coletivo político, uma candidatura coletiva, como é que funciona um mandato coletivo. Nós temos já algumas experiências de mandatos coletivos. Temos o exemplo do coletivo Alvorada em Belo Horizonte e temos a experiência do coletivo Nós em São Luís, que inclusive já foi reeleito, e reeleito com o dobro da votação que eles tiveram na primeira eleição, que foi em 2020. Foram eleitos pela primeira vez o coletivo Nós em São Luís e foram reeleitos em 2024 com o dobro da votação praticamente. Então, é sinal que deu certo. São poucas experiências ainda no Brasil de candidaturas coletivas e de mandatos coletivos. No momento, nós somos candidatos, somos co-candidatos. 18 co-candidatos no coletivo Por Amor ao Maranhão. E as pessoas perguntam por que 18? 18 por vários motivos. Primeiro que 18 é o número de 18 deputados no Maranhão, só que de forma individualizada. Cada um tem um mandato para si. São 18 ilhas, 18 individualidades, que tem um mandato para si. E aí começa a nossa diferença. Nós somos 18 co-candidatos para fazer um mandato coletivo em um número apenas. 18 co-candidatos que depois se tornarão 18 co-deputados. Como é que funciona isso? Primeiro, para você formar um coletivo, você pega pessoas que comungam dos mesmos ideais, pessoas de lutas, pessoas que têm interesse em transformar a realidade, pessoas que têm compromisso com projetos que sejam capazes de mudar a vida das pessoas. Pessoas honestas, trabalhadoras, pessoas de todos os níveis, dos mais simples até os doutores e pós-doutores, nós temos no nosso coletivo. É um coletivo assim de dar muito orgulho e de dar muita alegria. Logicamente que no contexto atual temos muita dificuldade porque o pessoal do coletivo está trabalhando. Eles estão trabalhando, estão atuando nos seus cargos de professores, de motoristas, de advogados, de estudantes, jornalistas, engenheiros, antropólogos, sociólogos, historiadores, assistentes sociais, que tudo isso tem no nosso coletivo. Agora como eu sou professor federal, sou professor aqui da Universidade Federal do Maranhão, Campus Pinheiro, como eu sou o líder do coletivo, eu tive que me licenciar. Eu estou licenciado da universidade, então eu tenho para me dedicar à campanha, para me dedicar à construção desse coletivo. Então esse é um direito constitucional. Então eu estou licenciado até o dia 5 de outubro, de licença para a disputa de mandato eletivo. E junto comigo, dando suporte, ajudando na elaboração da carta compromisso, dos projetos, dos documentos, nós temos então, juntamente comigo, mais 17 pessoas, totalizando 18 pessoas. 18 pessoas e um único número. 18 pessoas e um único mandato. Não vai ter 18 mandatos. O Maranhão tem 18 deputados federais. Nós vamos ter 18 pessoas atuando dentro de um mesmo mandato, dentro de um único mandato. E por que isso é importante? Primeiro, que quando você age sozinho, por egoísmo ou por individualismo, você corre o risco de errar muito.
Quando você tem um grupo de pessoas esclarecidas, pessoas bem intencionadas, né, a chance de você acertar nos projetos, fazer discussões, avaliações juntos, isso te possibilita errar menos. Isso não quer dizer que não vai ter erros, porque todos somos seres humanos, mas existe uma determinação, um desejo nosso de trabalhar em conjunto para ajudar a transformar a realidade da Baixada Maranhense, do Maranhão Ocidental, né, de todo o Maranhão, visto que nós temos co-candidatos de São Luís, de Palmeirândia, né, de Pinheiro, de Pedro do Rosário, de Imperatriz, de Pasto Lumiar, de Cajari. Então nós temos candidatos de São Bento, então da região toda, né, espalhado pelo Maranhão. Então nós temos vários co-candidatos que estarão atuando juntamente conosco, né? Então, mais pessoas pensando juntos, mais pessoas planejando juntos, mais pessoas agindo juntos para fazer um mandato exemplar. E eu tenho certeza que se o Maranhão confiar e nos der, né, essa bênção, nos der essa oportunidade de representar o Maranhão no Congresso Nacional, eu sei que dentro de poucos meses o Maranhão saberá que tem, né, um coletivo de deputado federal exemplar, dedicado e compromissado com o Maranhão, né? E é por isso que o coletivo chama Por Amor ao Maranhão. Amor é afeto, amor é cuidado. E é exatamente esse o nosso propósito, né? Cuidar do Maranhão em todas as perspectivas. Nós temos o pessoal da saúde no nosso coletivo, né, que é enfermeiro, que é o Rafael Costa, um jovem, né, formado em enfermagem pela Universidade Federal do Maranhão, alguém que vai pensar conosco a saúde. Nós temos assistentes sociais, eu sou assistente social também, além de historiador. Nós temos a Tainara Castelo Branco, que também é assistente social, né, que está conosco no coletivo, que também tem um compromisso com a saúde, porque o serviço social, ele é focado, era em 3 áreas, hoje já se fala em 4 áreas, que é saúde, a assistência social, previdência e agora mais a educação. Diz que tem uma lei federal que diz que toda escola precisa ter um assistente social. Tem uma lei federal que diz que toda escola tem que ter um psicólogo. E a gente sabe, pessoal, que isso infelizmente não tem acontecido. Quantas escolas você conhece que tem psicólogo e assistente social? Você pode ir nas escolas e você verificar, você pode perguntar nas escolas. Tem assistente social nessa escola? Tem psicólogo nessa escola? Você vai se surpreender e pode correr de ficar decepcionado. Então, a luta do nosso coletivo também é abraçar as causas da assistência social, dos assistentes sociais. Isso, inclusive, está no nosso compromisso, né? Fortalecimento da assistência social, né? E valorização dos assistentes sociais. Fazer concurso para assistentes sociais em todos os municípios. Há quantos e quantos anos que não tem concurso para assistente social no Maranhão, né? Se não tem no Maranhão, imagina, por exemplo, nos municípios do Maranhão. Tem concurso para assistente social? Tem concurso para psicólogo, para cumprir o que está estabelecido, né, na lei federal? Não tem. Então, o nosso coletivo se propõe, né, a fazer um diagnóstico de todo o Maranhão, inclusive, para saber aonde é que está sendo cumprida a lei. Porque o papel do deputado nem é distribuir emenda. O papel do deputado é legislar. O papel do deputado é fiscalizar. E a gente sabe que, infelizmente, hoje os deputados só pensam na emenda PIX. Só pensam no orçamento secreto. Isso não é o papel do deputado. Quem deve executar o orçamento do governo é o poder executivo. O próprio nome já diz, executivo, poder executivo. Só que aqui no Brasil,
né? E na maioria dos estados e municípios, o poder legislativo tem que sequestrado o orçamento dos prefeitos, sequestrado o orçamento dos governadores, sequestrado o orçamento do poder do governo federal, né? Isso é muito ruim. Por quê? Porque o deputado ele quer o dinheiro, mas ele não quer ter o compromisso, né? Se esse dinheiro vai ser de fato investido, ele manda o dinheiro e acha que ele fez o papel dele. Não, o deputado ele tem que ser responsabilizado, porque também não pode mandar o dinheiro dele, a emenda que ele tem direito, para qualquer cidade, para qualquer prefeito, sem ter um plano de trabalho, sem ter um projeto executivo, sem ter transparência. Então, nós do coletivo Por Amor ao Maranhão, nós queremos atuar como legisladores, como fiscalizadores, né? E 18 pessoas vai ficar muito mais fácil, mesmo porque no nosso coletivo tem profissionais de várias áreas do conhecimento e também da atividade profissional. Então, é nesse sentido. Então, o papel do coletivo é exatamente isso: trabalhar juntos, agir juntos, pensar juntos, fiscalizar juntos. Então, se o Maranhão nos der, nos eleger, né? Se por amor ao Maranhão, no dia 4 de outubro, votarem 18, estarão elegendo um coletivo com 18 pessoas para trabalhar pelo Maranhão, trabalhar pelos projetos que estão estabelecidos. No total, nas nossas discussões que nós fizemos, nós estabelecemos aqui, na perspectiva macro, são 29 projetos, né? O 29º projeto, por exemplo, que eu já quero até compartilhar aqui, né? O nosso co-candidato a deputado federal, o Sebastião Santos, acabou de entrar aqui conosco, né? Seja bem-vindo, Sebastião. Sebastião que muito nos honra. Ele é aposentado dos Correios, é representante sindical dos aposentados dos Correios, está sempre contribuindo, colaborando e pensando, inclusive, contribuiu muito no nosso projeto, né? Na nossa carta compromisso. Então nós temos aqui um item, inclusive, estratégico, né? De valorização, de respeito às empresas públicas, de respeito às empresas estatais estratégicas, né? E de modo muito especial os Correios, que praticamente é a única instituição do governo federal que está presente, pessoal, nos 5.562 municípios do Brasil, né? O Correio, ele universalizou o sistema de comunicação e, logicamente, que ele enfrenta dificuldades porque a concorrência aumentou muito. Hoje surgiram várias empresas, né, que tentam substituir e tomar para si o que era, né, o papel dos Correios. Mas nós temos que valorizar os Correios, porque qualquer lugar, se você for, por exemplo, lá no povoado onde eu nasci, no interior de Minas Gerais, no povoado chamado Cavacos, ou Divino Espírito Santo, lá tem um posto do Correio, para atender uma comunidade de 3.000 habitantes. Né? Não tem outras instituições de governo, mas tem o Correio. E você vai em muitas cidades, inclusive do Maranhão, que a única instituição pública federal presente são os Correios. Então o Correio, ele tem que sim que se modernizar, mas ele tem que ter uma atenção especial, porque é um serviço, o serviço postal é um serviço estratégico. Então o Sebastião contribuiu muito conosco, né? Na elaboração da nossa carta compromisso, que todos nós assinamos, né? Que nós vamos defender essas pautas juntos. Então eu tenho muita alegria de ter o Sebastião conosco nessa empreitada e nessa luta do coletivo Por Amor ao Maranhão, né? Na medida que forem entrando outros co-candidatos aqui também, o pessoal está trabalhando, né? Nesse momento, mas na medida que eles forem entrando, eu vou apresentando eles também para vocês. E pelo card que a gente publicou lá no Instagram, né? Dá para você ver a composição dos nossos Correios. O Sebastião está contribuindo aqui conosco. Temos alternativas de projetos para retomar a confiança nos Correios, né? Precisamos retomar a confiança nos Correios. Essa empresa pública que chega em todos os cantos do Brasil, em todos os municípios brasileiros. E nós não podemos perder, né, toda essa
esse capital, né, social, todo esse capital humano que foi construído, pessoal. Pessoal, o Correios, nem todo mundo é obrigado a saber, que nem todo mundo é historiador, né? Mas os Correios é a primeira empresa pública do Brasil. Foi fundado ainda quando o Brasil era colônia, pessoal. Foi fundado por volta de 1687. É a instituição pública mais antiga do Brasil. Pra vocês terem uma base, o Banco do Brasil só foi criado em 1808. Quando foi criado o Banco do Brasil, o Correio já tinha quase 200 anos, pessoal. Então, a instituição mais antiga que o Brasil tem são os Correios, e nós temos que levar isso em consideração, e todos nós deveríamos nos unir, né, para encontrar, inclusive, alternativas e propor alternativas para que a gente possa retomar a confiança dos Correios, e que o Correio possa, ele já está adotando várias estratégias de modernização, né, para se reafirmar dentro do mercado. Isso é muito importante, e vai ter o nosso apoio. Vai ter o apoio do coletivo Por Amor ao Maranhão, e de amor ao Maranhão, por amor ao Brasil. Que não se pode perder uma instituição, né, com cabedal, com o potencial que os Correios têm. Então, outra questão importante, né, que eu ia falar, inclusive, porque a nossa carta compromisso teve proposta de várias pessoas, inclusive no nosso coletivo nós temos vários professores, pedagogos, professores da educação básica, professores do ensino médio, professores da universidade, professor da pós-graduação, né? Eu, inclusive, sou professor na graduação e na pós-graduação, e nós estabelecemos um dos compromissos nossos, muito importante, né, que eu já quero compartilhar aqui, mas quem nos assiste, quem nos acompanha, vai ter acesso a todos esses documentos, tudo que está sendo firmado, tudo que está sendo construído, para entender como é que funciona o coletivo e quais são os projetos desse coletivo, do coletivo Por Amor ao Maranhão 1818. Né? Então, eu ia dizendo aqui do nosso 29º item da Carta Compromisso. Piso Nacional dos Professores da Educação Básica. Né? Todos nós sabemos que já há algum tempo, né, foi aprovado o Piso Nacional dos Professores da Educação Básica. E lá estava estabelecido que nenhum professor no Brasil podia ganhar menos do que aquele valor. O Piso Nacional dos Professores. Mesmo porque é uma carreira que está muito deficitária, muito defasada. Tem vários lugares do Brasil que você não consegue mais arrumar professores. Faltam professores. Porque ninguém mais quer ser professor. As pessoas, ninguém mais quer ser professor. Não é verdade, né? Eu sou professor há 37 anos e tenho um amor pela minha profissão. Se fosse para começar, eu começaria novamente professor. Porque eu me encontrei nessa profissão. Tanto para dar aula, como para pesquisar, como para escrever, para publicar livros. Né? Mas a juventude de hoje não quer ser professor. Porque é uma profissão muito trabalhosa, que demanda muita dedicação praticamente. Pessoal, o professor ele não trabalha só quando ele está na escola. Imagina um professor de escola integral. A escola já é integral, mas ele não trabalha só lá, pessoal. Ele trabalha em casa, ele tem que preparar aula, ele tem que preparar documentos, né? Ele tem que preparar provas, ele tem que preparar exercícios, ele tem que planejar suas aulas. Então o professor é alguém que trabalha praticamente o tempo todo. Ele não trabalha só na escola. Então, em função desse trabalho exorbitante, dessa carga horária exorbitante, muita gente não quer mais ser professor. Porque ele não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Né? Lá na escola ele está dando aula. Quando ele sai da escola, ele vai preparar aula, vai preparar prova, ele vai preparar trabalho, ele vai corrigir prova, ele vai corrigir trabalho. Né? Então, para motivar, foi criado o Piso Nacional dos Professores. Né? Um salário que não é alto, é um salário, se for comparar com outros países, a gente vai ficar até com vergonha, porque tem país aí que o salário de um professor é 3.000 euros, né? O professor que está começando.
Aqui no Brasil, pessoal, é R$ 5.740 o salário de um professor graduado, né? De um professor graduado. Que o professor não basta também só ele fazer graduação, ele faz graduação, ele faz especialização, ele faz mestrado, ele faz doutorado, né? E aí ele vai se preparando cada vez mais, e aqui no Brasil não é valorizado. Então, quando a gente fala do piso nacional dos professores, que isso aqui vai demandar outras lives nossas para falar sobre isso, né? A gente sabe que tem muitos estados e muitos municípios que não cumprem o piso nacional dos professores, o que é uma covardia. É revoltante o município não cumprir o piso nacional dos professores. E alguns municípios cumprem apenas para o professor efetivo. É outro crime, é outro desrespeito, que o professor contratado trabalha do mesmo tanto que o professor efetivo. E ainda tem que conviver com a insegurança. Porque o professor contratado, ele tem uma insegurança muito grande. Ele não sabe do dia de amanhã se o contrato dele vai ser mantido. E, infelizmente, tem uma outra covardia que é cometida pelos políticos do Maranhão e do Brasil todo. Não contrata o professor por 2 anos, como diz a lei. Contratação por 2 anos. Contrata, pessoal, por 8 meses, por 6 meses, só para não ter que pagar 13º, para não ter que pagar férias, né? Então contrata para começar lá em fevereiro, março ou abril, e quando dá outubro e novembro já encerra o contrato. Isso é, pessoal, isso é um crime que se comete contra os professores e contra a educação do nosso país. Não faz concurso público. A maioria dos professores dos municípios são contratados para viver no cabresto de vereador e no cabresto de prefeito. Então o nosso coletivo vai denunciar e vai enfrentar todas essas questões. Todas essas irresponsabilidades, todos esses crimes que são cometidos contra os professores e contra a lei nacional do piso dos professores da educação básica, né? Aonde tiver um professor trabalhando, não recebendo piso, ele está sendo lesado, ele está sendo roubado, a verdade é essa, está sendo roubado. E o último governo federal manda o Fundeb por 12 meses. Os municípios recebem o Fundeb 12 parcelas. E por que se contrata professor só por 8 meses? Só por 10 meses? E o resto, o professor não precisa comer, não precisa beber, não precisa vestir, não precisa morar? Olha a responsabilidade. Será que esses gestores que fazem isso, esses secretários municipais de educação, que muitas vezes também nem fazem porque querem, porque são pau mandado dos prefeitos, será que eles gostariam de se colocar no lugar de um professor contratado e receber apenas 8 meses de salário por mês? Se coloca no lugar, né? Essas pessoas precisam colocar no lugar dessas pessoas, para ele sentir na pele o que sente o professor contratado, a insegurança, as ameaças, as perseguições, né? A obrigatoriedade de colocar adesivo de quem não deseja na sua moto e no seu carro, que eu conheço vários casos de professor contratado que é obrigado a colocar o adesivo do governador A, do governador B, do governador C, do deputado A, do deputado B, né? Isso é uma covardia. E aí o cara é contratado, ele depende daquele ganho para manter a família dele, ele acaba se sujeitando, né, a essas humilhações, em nome da sobrevivência. Então nós temos que fazer, pessoal, uma grande cruzada, para que se respeite a lei, para que os professores contratados sejam respeitados nos seus direitos, para que os professores efetivos sejam respeitados nos seus direitos, de ter um plano de carreira, de ter progressão na carreira, de poder crescer. É por isso que ninguém mais quer ser professor, porque não tem garantia de nada. Primeiro que não tem concurso, depois não tem plano de carreira, aí não cumpre o plano nacional, o piso nacional dos professores da educação básica, né? Não tem perspectiva para fazer uma especialização, para fazer um mestrado, para fazer um doutorado. Porque o professor, quando ele pede um afastamento também para fazer um mestrado, eles ficam cozinhando ele, enrolando, e não libera a licença para ele estudar. Ele vai estudar e vai voltar mais capacitado, com mais conhecimento para enriquecer a educação, mas infelizmente os nossos gestores não pensam dessa forma, né? Então, o coletivo, por amor ao Maranhão 1818, quer enfrentar todas essas mazelas e todas essas questões que oprimem, né, as pessoas, não só na educação,
mas que oprime também na saúde, na segurança, no meio ambiente e por aí vai, né? Então, nós já estamos se alongando, né? Além já passamos até do limite. Eu quero agradecer de coração cada um que participou e que participa conosco desse coletivo, que assistiu e participou ao vivo e vai depois ouvir na sequência, porque fica aí gravado no nosso Instagram. E também, pessoal, vai lá no nosso Instagram, curta a live, compartilha a live, chame mais amigos para participar. Vamos construir um pensamento novo, diferente, alicerçado na verdade, na retidão, na coerência e na ética, que é isso que o nosso coletivo Por Amor ao Maranhão 1818 se compromete a fazer. Um grande abraço, saúde e paz.